nosso primeiro estudo de caso na sistemática cumulativa. Então, de tal forma que ia ficar mais fácil para que você possa visualizar. Então, lembrando, nós temos aqui no cabeçalho qual é ou quais são as atividades desenvolvidas pela empresa. Então, fabricação de rádios, prestação de serviços de conserto e manutenção e aluguéis. E aí nós temos inúmeros locais dentro da companhia onde nós podemos extrair essas informações para a apuração do PIS/COFINS. Se nós temos a atividade industrial, nós temos ali a emissão de documentos fiscais. Então, um dos pontos iniciais é nós termos ali acesso ao SPED fiscal, a emissão de todas as notas fiscais. Se também nós temos aqui a figura de prestação de serviço, nós teremos aqui a emissão de notas fiscais de serviço. Então, eu preciso ter acesso a todas as notas fiscais de serviço que a empresa emitiu. E lembrando que na maioria dos municípios, se não na totalidade, nós temos aí a figura da instituição de declarações acessórias entregues para a prefeitura, constando ali o valor das prestações de serviço. Também tem que ter esse dado. E também tenho aqui a figura da atividade imobiliária, aluguel, que eu não tenho emissão de nota nem de produto e nem de serviço. Onde eu vou extrair essa informação? Da contabilidade. Então, você, profissional que atua no dia a dia, você vai ter que manejar informações de natureza contábil, de natureza fiscal e também, nós vamos ver mais adiante, de natureza jurídica. Teremos que ter aqui um detalhe muito importante aqui dentro das organizações, que é você ter o conhecimento mais amplo da operação, para que você possa manusear as informações e ter esses dados. Então, temos aqui receita de venda de produtos no mercado interno, tributados pelo PIS/COFINS, o IPI, constante no documento fiscal relativo a essa operação, o ICMS próprio, também constante no documento fiscal. Então, tudo isso advém lá da nota fiscal. ICMS-ST, como rádio também tem ICMS substituição tributária, eu também sou aqui o substituto tributário, porque eu sou fabricante, então também fico responsável pelo recolhimento do ICMS-ST. Tenho aqui venda de produtos que eu fabrico para a Zona Franca de Manaus com destino à industrialização. Então eu vendo esse rádio para uma empresa que vai utilizar isso no seu processo industrial, para a fabricação de um produto em que o rádio ele ali é utilizado como matéria-prima e o meu cliente está na Zona Franca de Manaus. Tenho a figura do IPI incidente sobre essa operação e o ICMS. É sabido que nas operações de venda de produtos nacionais para a Zona Franca de Manaus, nós temos aí a isenção do ICMS e a suspensão de IPI se convertendo em isenção quando esse produto ingressa na Zona Franca de Manaus. Tenho receita de exportação, então também atendo o mercado externo. Tenho receita de variação cambial vinculada à importação de produtos. Professor, o que é uma receita de variação cambial? Como o próprio nome diz. Variação cambial é quando eu tenho aqui uma operação em que eu tenho uma variação do câmbio em que aquela operação foi pactuada e, em razão dessa variação do câmbio, eu tive um ganho. E na importação, como é que isso acontece? Eu posso fazer uma importação no valor de $100 mil, partindo do pressuposto aqui, o caso hipotético, o dólar estando a R$5, eu devo para o exterior $500 mil. $100 mil vezes o valor de 5, $500 mil. E quando eu faço o pagamento desse valor para o exterior, o dólar ele teve uma ligeira queda. Então o dólar ele caiu para 4,55. Então eu vou pagar para o exterior $455 mil, correspondentes a $100 mil. Mas quando eu registrei a dívida por $500 mil, que era a taxa do dólar do momento que eu formalizei a dívida. Como nós tivemos aqui uma redução
da taxa cambial, uma variação cambial, nós tivemos aqui uma receita, porque o valor que eu vou pagar para o exterior é menor do que eu tinha inicialmente previsto. Então, a contabilidade, ela mostra essa informação, receita de variação cambial, no valor de 42 mil. Prestação de serviços de assistência técnica, tenho 312 mil. Receita de aplicação financeira, 63 mil. Receita de aluguel, 112 mil. Devolução de vendas tributadas, 47 mil. ICMS da devolução, IPI da devolução, devolução de venda da Zona Franca. Ou seja, aqui eu tenho uma série de operações. E dessas operações nós vamos fazer o que agora, pessoal? Efetivamente fazer a apuração do PIS/COFINS. Vamos lá? E aqui, para facilitar a compreensão de vocês, eu trouxe aqui já no mesmo arquivo uma abinha com as bases legais, de tal forma que vocês possam consultar para poder fazer a apuração do PIS/COFINS. Então, vamos lá. Nós temos aqui, lembrando, fabricação de veículos, manutenção e receita de atividade imobiliária. Tenho o valor total do faturamento, 2.960.000. Quais são as exclusões que eu, contribuinte, posso fazer da apuração do PIS/COFINS? IPI, ICMS próprio e ICMS-ST. A dedução do IPI sobre o faturamento. Posso ter a dedução do ICMS próprio do faturamento. Então, vou aqui, facilitando aqui. Posso ter a dedução do ICMS-ST. Então, esse 2.960.000 é o total da nota fiscal. E ali eu vou fazendo as deduções. E aqui, pessoal, na direita, vocês vão ter aqui a base legal para facilitar a sua pesquisa da legislação. Porque isso é importante. Por que eu estou fazendo essa exclusão? Porque eu tenho aqui a disposição legal. Então, eu tenho que começar aqui a prática, sim, realizar essa exclusão, mas também sempre ficar atento a identificar a base legal. E aí eu tenho, além destas operações de receita, tenho aqui receita de venda de produtos de origem nacional para a Zona Franca de Manaus. Lá na legislação, nós vimos aqui naquela tabelinha em que eu abri a vocês, em que tem o código e a legislação, de que venda de produto para a Zona Franca com destino à industrialização, a alíquota do PIS e COFINS é 0. Então, por esse motivo, é uma receita que eu aufiro, mas eu atributo essa receita com alíquota 0. Por esse motivo, ele não está dentro aqui das nossas receitas tributáveis. Ele está sim dentro das receitas que a empresa ofere, mas no meu demonstrativo de apuração do PIS e COFINS, ele não vai estar inserido, ou seja, essa receita não é tributável para fins de PIS e COFINS cumulativo, ou tributável com alíquota 0. Então, ela não vai gerar pagamento de PIS e COFINS. Receita de exportação de produtos. O artigo 20, inciso 1º da IN 2121 de 22, esclarece que não incide PIS e COFINS sobre a receita de exportação. Professor, como é que eu pesquiso essa instrução normativa 2121? Vamos lá. Abro aqui a tela. Vamos aqui abrir a tela do Google. IN 2121 de 2022.